né? Nunca pensou assim, por quê? Quem sou eu? Por que eu existo? Por que eu vivo? Por que a minha vida? Quem nunca se perguntou? Né? E então, por que é tão importante a gente saber quem nós somos? E eu queria ler um trecho desse livro de Confissões de Agostinho, que fala muito bem sobre essa conscientização dele, de quem ele é e quem é Deus, né? Então ele fala assim: grande és tu, ó Senhor, e muito digno de ser louvado. Grande é o teu poder e infinita a tua sabedoria. A ti louva o homem este, que nada é além de uma partícula da tua criação, que carrega sobre si a sua mortalidade, prova do próprio pecado e de que tu resistes aos orgulhosos. Contudo, o homem louva a ti, homem este que nada é além de uma partícula da tua criação. Tu nos desperta a deleitar-nos em teu louvor, porque tu nos fizeste para si mesmo, e o nosso coração estará inquieto até que repouse em ti. Concede-me, Senhor, que eu saiba e compreenda qual deve ser o primeiro, invocar-te ou louvar-te, e ainda conhecer-te ou invocar-te. Pois quem poderá invocar-te sem antes conhecer-te? Pois aquele que não conhece a ti pode invocar a outro que não seja o Senhor. Então, como é importante a gente ter essa noção de que nós somos pecadores, que nós somos criaturas, na verdade, né? Nós somos criaturas e existe um Deus que nos criou. Se você não sabe que tem um Deus que te criou, você vai estar sem significado. Imagina o pensamento do ateu. O pensamento do ateu é assim: não existe Deus, eu nasci por acaso, é o que muitos ensinam, né? Que houve uma explosão e de repente tudo surgiu. Então nós somos feitos do quê? Do acaso? Então, se você foi feito do acaso e a sua origem é nada, e o seu destino? É um completo nada também. Então, que significado você teria neste mundo? Então, aqui mostra que não, que existe um Criador e nós somos suas criaturas. E as criaturas vão procurar, então, olhar o seu Criador. Né? E o que fala que o nosso coração tem esse anseio pelo Criador, porque Deus nos criou, e Deus eterno, então nós também temos essa necessidade da eternidade, de procurar o eterno, e é só buscando a Deus, conhecendo a Deus, que nós vamos saber, nós somos as criaturas e existe um Deus que nos criou. Então, o R.C. Sproul, ele fala: assim que me torno consciente de mim mesmo como indivíduo, descubro que não sou Deus e sou uma criatura. Porque se você não tem Deus no seu coração, você vai adorar qualquer um. Você vai se adorar como Deus, você vai buscar em outro, em qualquer outra coisa, o seu Deus. Então, nós sabemos que nós somos a criatura de Deus. E dizendo isso, nós podemos então chegar à conclusão que os seres humanos são criados à imagem de Deus. A Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Isso não quer dizer que Deus tem um corpo, assim, que nem o nosso, porque Deus é um espírito, né? E nós temos o corpo e uma alma. Mas nós somos criados à imagem de Deus de que maneira? No aspecto da mente, certo? Que nós temos sentimentos, emoções, né? Intelecto, assim como Deus tem. E nós também temos a moral, que nos ensina a escolher, né? De saber escolher o que é certo, o que é errado, o que é a justiça, né? Deus moralmente tem a justiça, e Deus nos criou isso, justiça, na inocência, e no aspecto social também, porque Deus se socializa, né? Tanto Deus é triuno,
Pai, Filho e Espírito Santo, eles se relacionam. E nós somos seres que se relacionam. Nós não somos criados para viver a parte, né, de Deus. Nós temos que ter um relacionamento com Deus e com os outros. Né? Foi para isso que Deus nos criou, junto para ter essa socialização. Então nós somos ícones de Deus, criaturas feitas com capacidade única de espelhar e refletir o caráter de Deus. Então nós temos a estampa de Deus em nós. Isso não quer dizer que nós somos semideuses, né? Deus, ele comunica alguns dos seus atributos com a gente. Nós estudamos os atributos de Deus, alguns dos atributos ele compartilha conosco, que é a bondade, a misericórdia, a justiça, tantos outros. Então é isso que nos torna semelhantes a Deus. Nós temos também um lado invisível. E muitas heresias surgem desse conceito do corpo e alma. Diz assim, o corpo então é ruim, né, e a alma só que é pura, é boa. Mas a Bíblia nos ensina que tanto o corpo e a alma foram feitos por Deus. E tudo que Deus fez é bom. A Bíblia diz que Deus criou e tudo que Deus fez é bom. Então, o nosso corpo e a nossa alma foram feitos bons por Deus. Não podemos separar o corpo da alma. Não podemos dizer, então, eu posso me descuidar do meu corpo, só cuidar da minha alma, só do meu espírito. E, não, nós temos que cuidar tanto do nosso corpo quanto da nossa alma. Pode passar. Então, tanto o corpo quanto a alma são criados por Deus e são aspectos distintos da nossa composição pessoal. E aí, nós também sabemos que os seres humanos são como a carne e o espírito. Né? Na Bíblia nos diz assim, que a nossa carne sempre está em guerra com o nosso espírito. A carne aqui não é a carne e o corpo, né? No grego original ele está como sarx, que é essa carne, essa nossa velha natureza. E então o que os cristãos vivem sempre é essa batalha, né, entre a carne, que é a velha natureza, que é aquela natureza corrompida pelo pecado, e o espírito, que vão estar sempre em guerra. Então a guerra entre carne e espírito não é um conflito entre corpo e alma, mas um conflito entre a natureza caída e a nova criatura, que é a que foi regenerada. Então, pode passar. Então, tudo isso nos leva a Satanás, né? A Bíblia fala de Satanás. Alguém acha que não existe Satanás? Que é invenção, que é só para assustar? Não, né? Na Bíblia, realmente ela fala da existência do Satanás. Então, se a gente crê que é um Deus invisível, né, que cria todas as coisas e tal, por que a gente não vai acreditar que tem um ser invisível que também está sempre querendo nos prejudicar? E a Bíblia fala realmente da existência de Satanás. Então, na idade medieval, ele é retratado assim, vestido de vermelho, com chifre, aquele tridão e tal, porque se acreditava que estava ridicularizando Satanás. Porque o Satanás, ele é o quê? Ele é um anjo caído. A Bíblia diz que ele era um anjo de luz, né? O Lúcifer. Então, ele era um anjo que Deus criou,
mas por orgulho, por ele querer parecer com Deus, né? E aí ele caiu e se tornou então esse nosso adversário, né? Que vai ser sempre contra a obra de Deus. Então, na Idade Média se acreditava que atacando a imagem dele, ferindo o orgulho dele, ia tirar esse poder, tá? Mas nós precisamos também ter um certo respeito com Satanás, né? A Bíblia diz, inclusive, que o próprio anjo Gabriel, ele não tinha, não é que ele não tinha coragem, ele não enfrentava de frente, ele falava assim, que Deus, né? Que Deus trate de você. Então, tem um grau ali, né, de poder em Satanás. A gente não pode negar isso. Então, quem é Satanás? Satanás na Bíblia, ele fala que ele é o adversário, né? Ele é o acusador, ele é aquele que vai estar sempre acusando do seu pecado, né? Ele é o pai da mentira. Toda mentira vem de Satanás. Ele é o príncipe das trevas, o anjo de luz e a serpente enganadora, que foi o que encarnou na serpente para enganar Adão e Eva. Então, em 1 Pedro, fala assim: estejam alertas e vigiem, pois o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando quem possa devorar. Então, ele é retratado como um leão, mas esse leão que quer te devorar. Enquanto que Jesus também é retratado como leão, na Bíblia, como leão de Judá, né? Esse que tem mais poder ainda. Então nós temos que ter medo de Satanás, nós temos que ter esse cuidado, né? De vigiar, de não deixar uma brecha para ele dentro da nossa vida, mas nós não temos que ter medo dele, né? Porque Jesus é maior que ele, o poder de Jesus, né? O poder é bem maior que ele. Satanás, ele tem poder, mas ele é um ser criado, ele é uma criatura como nós. Deus criou ele um pouco mais de poder que nós. Porém, Satanás não é Deus. Então, ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente, né? Então, ele em poder é bem menor. Nós não temos que ter medo, nós temos que vigiar. E os demônios, né? Quem são os demônios? Os demônios são, em escala de poder, menor que Satanás. Satanás é o chefe, né? Os demônios são aqueles que estão por detrás, são os anjos que caíram junto com ele e servem ao Satanás. Então, no Antigo Testamento fala muito, né? No Antigo não, também fala, e no Novo Testamento fala muito também que Jesus expulsava os demônios, os discípulos, né, expulsavam os demônios. Então, parece que naquela época a ação demoníaca era maior, era mais visto. Mas, com a vinda de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, limitou-se um pouco essa ação. A gente parece que não vê mais tanto a ação dos demônios, mas eles estão aí. E como que eles estão aí? Muitas vezes a gente acha que não. Então, uma idolatria, uma imagem, né? A gente vê em muitos lugares que fazem oferta ao santo tal, ou tal, imagem tal. Na verdade, eles estão adorando esses demônios, estão dando força para esses demônios. Então, são esses os demônios que estão por detrás. E 5 verdades sobre os demônios, né? A gente pode, pois, ver nas passagens bíblicas que os demônios são reais, os demônios têm poder e eles são mentirosos. E os demônios já estão condenados. Que Jesus fala em Mateus que Satanás e demônios já estão condenados, né, no inferno. E os demônios se submetem a Jesus. Nessa passagem em Lucas, onde os discípulos foram enviados por Jesus, eles voltam lá, eles todos, né, felizes, contando que Jesus, até os demônios se submeteram a nós por teu nome, né? Então, os demônios se submetem a Jesus. Então, nós que temos o Espírito Santo em nós, os demônios se submetem a nós, né? E nunca um cristão verdadeiro, ele pode ser possuído por nenhum demônio.
porque você tem o Espírito Santo em você. Então, jamais a gente pode dizer que um cristão verdadeiro foi possuído por demônios. E agora nós chegamos então ao pecado, né? E o que seria o pecado? O pecado, na Bíblia, ele fala assim, que é errar o alvo, que é como se fosse um arqueiro quando vai, jogar o seu alvo, ele erra. E o alvo seria o quê? São as normas da lei de Deus, são as leis que a gente não consegue cumprir. Então, quando Deus ele fez o homem, ele colocou essas leis no coração do homem, tá? Então, isso que você não sabe, você tem lá no fundo do seu coração o que é certo, o que é errado, porque Deus colocou isso no coração do homem. Então, o pecado é isso. É a falta ou ausência de conformidade. Então, quando Deus diz para você, faça isso, né? Honre a teu pai e tua mãe, e você não honra, você está pecando. Quando fala, perdoa o seu próximo, perdoa o seu inimigo, você não perdoa, você está pecando, porque você não está em conformidade com o que Deus quer. E também é uma transgressão. Transgressão da lei é ir além do limite, né? Então, quando coloca aqui, não passe por aqui, você vai lá e passa. Não faça isso, você vai lá e faz, é um pecado, né? Não matarás, você vai lá e mata, é um pecado. E Jesus vai mais além, né? Diz que matar é só você odiar o seu próximo, você vai estar matando. Então, você quando odeia alguém, você está pecando, né? Então, essa é a transgressão. E também o pecado é uma ação praticada por criaturas racionais, que nós somos criaturas racionais. Só as criaturas racionais que têm o poder de escolher, quer ou não quer. Então você vai lá, sabendo que está errado e faz, é um pecado. Então todo pecado contra Deus é pecado mortal no sentido que merece a morte, mas nenhum pecado é mortal no sentido que destrói nossa justificação pela fé. Por que ele diz isso? Porque na Igreja Católica se fala muito de pecado mortal e pecado venial, que eles dizem, né? Então, há pecados que são bem pesados, são considerados mortais, e aí precisa de confissão, de penitências e tal. E tem aquele pecado venial, pecadinho, que não vai fazer tanto mal, então reza lá umas 30 Ave-Marias, né? Assim que a Igreja Católica faz. Mas nós entendemos que o pecado contra Deus é qualquer pecado, nem que seja um pecadinho, é pecado perante Deus, né? Para Deus aquilo é mortal no sentido de que a gente merece a morte. Porque Deus fala, né? O salário do pecado é a morte. Então todo pecado merece a morte. Mas nada que não possa ser justificado pela fé. Justificação pela fé, que seria o que é nosso arrependimento, verdadeiro arrependimento, e isso gera o perdão, né, de Deus. Então, nenhum pecado é tão mortal que você não possa se arrepender e ser justificado. E aí surge então o pecado original. Alguém sabe o que seria o pecado original? Quem leu? Quem já leu o livro que a gente está estudando? Quem leu? Não tem problema. Mas alguém sabe o que é o pecado original? Bom, eu confesso que eu também, antes de estudar ali, achava que o pecado original era aquele primeiro pecado, né? O primeiro pecado cometido por Adão. Ele é e não é. O pecado original, na verdade, ele fala do resultado desse primeiro pecado cometido por Adão e Eva. Adão e Eva, então, são nossos pais, eles são o primeiro homem, né, criado por Deus, que é para refletir a imagem de Deus. Ele foi criado, e ele foi criado puro, inocente, sem nenhuma inclinação para o mal. Isso que nós temos que entender, tá? Adão não tinha nenhuma inclinação para o mal, porque
Deus criou o Adão já com pensamentos ruins, com inclinação para o mal, a gente vai estar dizendo que o que Deus criou não é bom. O que contradiz então a Bíblia, porque Deus criou e tudo que Deus criou, Deus disse, é bom, é muito bom. Então Deus, quando criou Adão e Eva, eles eram puros, inocentes, não tinham nenhuma inclinação para o mal. Até que veio a tentação. Mas por quê? Deus criou o homem com vontade e com poder de escolher. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Então Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio de poder escolher, e Deus falou, não coma dessa árvore, não coma dessa fruta dessa árvore, que você certamente vai morrer se você comer. E deu direito deles obedecerem ou não, pecaram ou não, né? E aí, o que aconteceu? Ele resolveu ir lá e comeu o livre-arbítrio. Caiu nessa tentação de Satanás, que mentiu. Acho que não, acho que Deus está te enganando, não quer que você seja que nem ele, né? Conhecedor de tudo e tal. Então, caíram. E com isso, gerou o quê? A corrupção, né? De toda a sua descendência. Então, ele cometeu esse pecado, então resultou, né? Então, aqui, nessa confissão de Westminster, fala assim: por este pecado, eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma, sendo eles o tronco de toda a humanidade. O delito de seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidos a toda a sua posteridade, que dela procede por geração ordinária. Tá? Então aqui é isso que aconteceu. O Adão, depois que ele pecou, ele passou toda essa corrupção para sua descendência. Nós fomos criados não como anjos, tá? Deus criou anjos já no número certo de anjos e tal. Nós não, nós descendemos de Adão, porque Deus, quando criou, Deus falou, multiplique-se, né, para povoar a terra. Então nós carregamos esse DNA do pecado de Adão. Nós não pecamos por imitação, nós já temos esse coração. Então corrompeu-se todo, tá? Toda a humanidade foi manchada por esse pecado. Toda a terra, né, recebeu essa maldição por causa do pecado de Adão e Eva. Então, um dia nós vamos lá perguntar por que ele fez isso, né? Por causa dele, todos nós nascemos em pecados, estamos mortos junto com esse pecado dele. E aí, refletindo essa origem, né? Esse pecado original, veio o quê? Então, a depravação humana. E tem uma doutrina que é a doutrina da depravação total, tá? E essa depravação total, ele fala o quê? Que todo homem, então, ele está totalmente depravado, né? Não quer dizer absolutamente depravado, porque a gente é tão mal, mas a gente poderia ser até pior do que nós somos. Então, ele trata assim que nosso ser todo foi contaminado com o pecado. Então, a nossa mente, porque Deus nos criou com mente, com moral, né? E com vontade. Então, tudo que está em nós foi contaminado com esse pecado. A gente não consegue mais ter uma boa consciência, a gente não consegue mais fazer boas decisões, boas escolhas, né? Isso, então, leva a crer o quê? Que o homem pode se salvar por si só, por escolha própria? Não, porque nós agora que temos a natureza decaída, depravada, a gente vai lutar contra a vontade de Deus. Nós somos inimigos de Deus por causa do pecado. Nós não queremos nada de Deus. É verdade, não é? Quantas vezes a gente fica relutando, eu vou à igreja, eu vou ler a Bíblia, melhor ler a Bíblia e assistir um filme.
É a carne, né? É aquela natureza que é inimiga de Deus, que nunca vai querer procurar a Deus. Nós nunca vamos querer buscar a Deus com nossa própria vontade, livre-arbítrio, porque nós perdemos o livre-arbítrio em graça. Nós somos escravos do pecado. Depois desse pecado original, a sequela foi essa, a consequência foi essa. Nós não queremos nada com Deus. Por nossa livre, espontânea vontade, livre-arbítrio, nós vamos sempre escolher a carne, o que tem neste mundo, os prazeres deste mundo, porque tudo isso foi afetado, até nosso livre-arbítrio. Então você tem livre-arbítrio? Você acha que você tem livre-arbítrio? Você acha que você pode escolher ser salvo? Você nunca vai querer escolher ser salvo, porque isso foi comprometido pelo pecado. Então, se não for Deus querer te salvar, você por si só não consegue se salvar. Porque você não vai decidir querer se salvar, você não quer nada com Deus, você é inimigo de Deus. E é isso que essa depravação vai nos ensinar, essa doutrina dessa depravação total da humanidade, né? Porque nossa mente foi corrompida, nosso coração, nossas vontades, né? Está completamente corrompida. É um núcleo. Então, dá para dizer que a pessoa nasce boa? Quem acredita que a pessoa nasce boa? Ninguém nasce bom. É isso que ele está querendo dizer. Que o pecado ele entra tão profundamente, ele está no núcleo, ele não está só numa parte de nós, ele está no núcleo, né? No fundo do coração. Então, falar que uma criança nasce inocente, que no fundo a pessoa é boa, é mentira, né? Porque não é. Até criança, você vê que criança, se você deixar, ele faz maldades, né? Porque está no coração humano essa depravação, o poder, né, do pecado nos escravizou. Então a depravação total, ele não existe nenhuma parte de nós que não tenha sido tocada pelo pecado. Nossa mente, nossa vontade, nosso corpo estão afetados pelo mal. Então, e a consciência? Então, quando você tem toda essa depravação, todo esse problema do pecado, e a sua consciência? Será que a sua consciência também não está depravada? Então, o que é boa consciência? Será que você pode se deixar levar pela sua consciência? A consciência, Deus colocou, né, em cada um de nós as suas leis. É isso que diz, né? Cada um, mesmo sendo um ateu, mesmo não acreditando em Deus, ele tem lá no fundo do seu coração o que é certo e o que é errado. Porque isso é a marca de Deus em nós. E a consciência humana, ela é boa só se ela for pautada na verdade, na palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus no teu coração, aí sim você pode dizer assim, né, minha consciência, eu vou ser guiada pela minha consciência. E a consciência, muitas vezes, pode ficar cauterizada. Então, de tanto a gente pecar, de tanto a gente, né, cria-se um carro, né? Isso que a gente fala, cauterizada, né? Você machuca ali, aí eu estou machucado, e aquilo lá vai criando um calo, uma coisa assim, que você não sente mais, chega uma hora que você está insensível. Então o pecado faz com que a nossa consciência fique cauterizada, né? Isso então, é muito, muito perigoso. Você, uma vez, se sente, está errado, mas deixa passar. Aí você erra de novo ali e vai. Chega uma hora que você não sente mais, cauterizou. Aí que mora o perigo. Porque tanta gente faz tanta maldade e não sente um pingo, né, de dor na consciência que a gente fala. Tantos, não tem, bandidos ou tal, que, né, ele não sente. Ele pode fazer tanta maldade porque cauterizou. A consciência dele está cauterizada, ele não sente mais, ele não tem mais sensibilidade. Então a consciência só é um bom guia quando é informada e governada pela palavra de Deus. Por isso é importante a gente estudar, você entender o que
está lá porque é isso que vai ser seu guia, é isso que vai te dizer, não, isso está certo, isso está errado. E tem também um ponto muito interessante que apóstolo Paulo fala, né? Se a sua consciência te fala que está errado e você vai lá e faz, isso é um pecado também, né? Que a falta de fé é um pecado. O que quer dizer? Por exemplo, eu sei que não é crime, tá? Muitas vezes não é nem crime vender cigarro, não é crime. Pela lei você pode vender cigarro, não pode? Mas se a sua própria consciência te fala, eu acho melhor você não vender, você vai prejudicar as pessoas, né? Você vai estar colaborando com alguém que vai comprar esse cigarro. É melhor você não vender. Mas aí você vai lá e vende. Então você foi o quê? Contra a sua própria consciência, a sua fé, né? O Espírito Santo falou para você, não faça isso. Mas não é contra a lei, não é. Mas você vai lá e faz. E isso a Bíblia fala também que é pecado. Tá? Então, nós temos que ter consciência disso, que se você agir contra a sua fé, é considerado um pecado. E aí vem o pecado imperdoável. A gente até treme assim, nossa, que pecado que é tão pecaminoso que chega a ser imperdoável. E aqui eu quis colocar essa foto, que é um fariseu. Então, o fariseu é aquele mestre, né, que fala no Novo Testamento, que eles são o quê? Estudiosos da lei, eles eram respeitados, eles conheciam todas as leis, né, todas as 600 e poucas leis, eles diziam que cumpriam todas as leis. Então, eles se acham assim, aqueles superiores, né, entendedores de tudo. Então, o fariseu, o que aconteceu no pecado imperdoável que nós falamos, pode passar, é a blasfêmia, tá? Então, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, porque todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, Jesus, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem que há de vir. Aí a gente fica, será que eu cometi esse pecado? Esse pecado tão imperdoável, blasfemei contra o Espírito Santo. E a gente tem que entender o contexto, quando Jesus falou aqui em Mateus, que era o quê? Que foi quando Jesus estava curando, e aí trouxeram um endemoniado, que era surdo, mudo, e o que fez? Jesus então curou, expulsou o demônio dessa pessoa e ele se curou. E aí todo mundo ficou lá, nossa, quem é esse que consegue expulsar os demônios? E por quê? Porque as profecias diziam que o Messias ia vir e ia fazer todos esses milagres. O Messias ia expulsar demônios, ele ia curar. E então, os fariseus que ali estavam, eles viram todo esse milagre e eles tinham o quê? Ciúmes, eles tinham inveja, ciúmes, porque todo o povo estava adorando Jesus, estava ali. E aí eles fizeram o quê? Jesus expulsou o demônio é porque ele é filho de Beelzebub, ele faz parte, ele é da turma dos demônios, é por isso que ele consegue expulsar, porque é da turma dele. E aí Jesus vira falar o quê? Quem é que vai fazer algo de ruim contra a sua própria, da sua própria só se for o contrário, eu contra Jesus contra o demônio. Como é que pode ser do mesmo grupo, da mesma família fazendo mal a isso? Então, aqui Jesus fala assim, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque vocês sabem que é obra de Deus, que é obra do Espírito Santo. E mesmo consciente disso, vocês estão mentindo, falando que eu estou agindo em nome de Beelzebub. Então, nesse contexto, Jesus fala que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E tudo pode ser perdoado. Você um dia falou mal de Jesus, o que blasfemar? Blasfemar é falar mentira de alguém, Blasfemar contra ele é falar mentira dele,
falar. E um dia você falou mal de Jesus, um dia você falou mal de Deus, um dia você amaldiçoou até, né? Né, Deus que fez isso, aquilo contra você, você chegou a ofender a Deus, ofender Jesus, assim como aqueles que crucificaram Jesus, né, tiraram, assim, né, falaram mal dele, gozaram, né, tudo mais, isso tudo Jesus perdoa. Jesus até orou, Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem, eles são ignorantes. Agora você sabe que é a obra de Deus e você ainda fala que não é, mentindo sobre isso, isso é pecado, que não pode ser perdoado. Mas nós, cristãos, se você se preocupou em algum momento que você possa ter cometido esse pecado, muito provavelmente, com certeza, você não cometeu esse pecado. Você tem esse temor porque você não cometeu esse pecado. E agora chegamos então ao sincretismo. O que é o sincretismo religioso? Colocou ali, é sincretismo. Sincretismo religioso é essa mistura, né? Que a gente pega tudo, bate tudo no liquidificador, mistura tudo e fala, agora tá ok. É quando a gente mistura, junta todas as religiões, né? Todas as religiões e fala que está tudo certo. E hoje em dia nós temos muito esse sincretismo religioso nas igrejas, né? Principalmente aquelas assim, neopentecostais, tem muitas igrejas que misturam tudo. Fala que não, tudo bem, quando você começa a colocar, essa água é santa, né? Essa água eu trouxe lá do Rio Jordão, vou te ungir com essa água, você vai ficar, né, vai ser mais espiritual, ou não tem problema você colocar desse fitilho que eu fui na Bahia, e é bonitinho, não tem problema, né? Então, pegar essas tradições de outros cultos pagãos e juntar tudo e achar que está tudo bem, gente, isso é um perigo, né, para a nossa fé. E muitas vezes que tem todas, a gente ouve falar muito, né? Todas as religiões são boas, né? Todas as religiões elevam as pessoas, né? O humanismo, inclusive, fala muito, né? Que todas as religiões são boas. São. As religiões faz você praticar o mal? Não, até que não, né? Não é bom meditar que nem o Buda ali, te eleva o espírito. As religiões falam isso, mas essas religiões não te levam à salvação, porque não te confronta com o teu pecado. Não vai dizer na tua cara, você é pecador e você só é salvo se você se arrepender. E só um caminho, só Jesus, né? Então, eles não falam isso, eles só falam que não é, porque tudo é bom, tudo, né, é maravilhoso, vai te dar paz, alegria, mas te leva para o inferno. Então, o sincretismo é muito perigoso. Então, veja o Antigo Testamento, Deus falava para o seu povo, não se misturem com outros povos, porque eles têm os seus pagãos e Deus conhece o coração do homem. Que se começa a colocar, né, o paganismo dentro da igreja, a fé ela é afetada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o sincretismo, né? Hoje em dia, essa de inclusão, né? Não tem problema ser gay, lésbica, não vamos confrontar, porque senão vão achar que a gente é racista, a gente tem preconceito, e vai aceitando, né? Vai abraçando, não, tudo bem. Não tem problema, desde que você venha à igreja, desde que você participe, não tem problema de você fazer isso aqui. Isso é um sincretismo, é você aceitar, é você, né, não confrontar. E aí vai se misturando, aí tudo pode, tudo aceitável. E a palavra diz que não, né, que nós temos que confrontar o pecado, o erro e guardar a nossa fé.
fé. Bom, então é isso. Se você tem a pureza da fé e começa a misturar coisas estranhas nela, acaba com essa pureza. Então é isso que eu tenho que falar. Então, o último versículo aqui é: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo Jesus. Tá bom? E então, essas foram as doutrinas, né, que a gente aprendeu sobre o pecado, sobre a queda, sobre a nossa depravação. E isso tudo vai nos conscientizar de que nós precisamos do quê? Da salvação, tá? Então, próximo estudo, né, a próxima aula vai ser sobre a salvação, tá bom? Então é isso. Você quer? Eu acho que já só avisar que então semana que vem vai ser aniversário da igreja, então não tem aula. A gente volta dia 16. Mas acho que tá. Você não ia? Não, não sei. Então você ora aqui. Então vamos orar para finalizar. Senhor Deus, queremos agradecer, Pai, por essa compreensão, Senhor, de que somos pecadores, Pai, e que o Senhor toque nossos corações para cada vez mais percebermos que precisamos de um Deus, que não conseguimos nos salvar, a gente não consegue pelas nossas próprias forças nos tornarmos santos e perfeitos, Pai, mas que precisamos de alguém, no caso, Senhor, que nos santifique, que nos fique perdoando nossos pecados, e precisamos da sua obra salvadora, Jesus Cristo. Então, que o Senhor cuide da nossa semana.